Glória a Deus, aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui. É motivo de honra, é um desafio. E eu sou grata a Deus por esta oportunidade. Grata aos meus pastores que permitiram, grata à minha família que me dá todo o suporte. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai tratar comigo e com você hoje neste lugar. Amém, queridos? Eu gostaria de pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Amém, queridos? Todos acharam? Diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Eu vou repetir mais uma vez. Gênesis 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor, graça te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aprendendo mais de Ti. Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi falada neste lugar. Senhor, neste momento, ó Pai, toma nossa mente e nossos corações, porque queremos receber de Ti tudo que Tu tem para nós hoje neste lugar. Enquanto estivermos aqui, Senhor, mergulhados, entronizados, ó Deus, em aprender de Ti, toma nossa casa, toma nossa família, guarda. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, irmãos, eu sou a Aline, casada com Anderson, mãe da Amandinha e do Amandinho. Também mãe da Amandinha e do Pedrinho, mais conhecido como Amandinho. Pedrinho não está aqui hoje, que está com febre. Mas enquanto eu estou aqui, Deus também está lá cuidando. E meu esposo está com ele. E quando eu fui pensar no tema, né? Hoje é dia de quinta-feira, culto da nossa igreja, de culto de libertação pela palavra, com a temática resiliência. E aí, como todos nós, acredito eu, é de praxe, a gente escuta um tema e a gente vai pesquisar, vai se aprofundar, vai buscar, como os irmãos têm ouvido aqui todas as quintas. Muito obrigada, irmão. E eu pesquisando sobre isso, pensando sobre isso, e eu vi vários significados de resiliência, né? Dentre um que me chamou muita atenção foi resiliência, capacidade de voltar ao estado normal após ter passado por uma grande trauma, um grande problema, uma grande adversidade. A resiliência é uma palavra que ela vem da física, né? E a psicologia se apropriou, e a sociologia se apropriou, e nós nos apropriamos para falar em resiliência cristã. E é a capacidade de elasticidade de alguns metais que têm de voltar ao tamanho original após terem se submetido a uma deformação elástica. É a capacidade, significa aprender a superar as dificuldades. Só que quando a gente traz isso para o nosso meio cristão, é superar as dificuldades sem perder a fé nas promessas do Senhor. Como já foi falado aqui hoje nos louvores, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E é sobre isso. E quando eu estava pensando sobre isso, Deus trouxe Noé ao meu coração para falar, compartilhar com os irmãos, dividir sobre Noé. Noé, a história de Noé, a vida de Noé, ela nos ensina a sermos mais resilientes, a termos a capacidade de elastificar, de sermos elásticos, de aumentar, sem perder a essência, sem perder o foco, sem perder o propósito real, o propósito original. E Noé é uma passagem bíblica, é uma história muito conhecida. Quem nunca ouviu falar da Arca de Noé?
Quem já ouviu falar, irmãos, de Noé, da Arca de Noé? Conferências kids são feitas com esse tema. Já virou até tema de festa de crianças, festa de 1 ano, festa de 2 anos, a Arca de Noé. Vários louvores infantis, vários em cima desse tema, a Arca de Noé. É um tema muito conhecido. Mas em que contexto se passa a história de Noé? A história de Noé se passa num contexto 10 gerações após a saída do jardim, a queda no Éden. E a sociedade, a humanidade, ela estava deturpada, degradada. Era uma humanidade má, perversa. O mal reinava sobre a humanidade. Coloca para mim, por favor, em Gênesis 6:5, meu amor, por gentileza. Mensageira do Rei. Linda. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, nessa passagem, nós vemos Deus declarando que a humanidade estava nesse processo. E é nesse contexto que se passa a história de Noé. E Deus achou graça em Noé. Deus viu Noé. Diante de toda uma humanidade perversa, Noé era aquele justo. Noé tinha algo diferente. Noé tinha algo especial diante do Senhor. E você e eu, muitas vezes temos que ser Noé diante de uma geração. Muitas vezes, queridos, Deus vai te ver como Noé no seu trabalho, Noé na sua casa, Noé no seu curso, porque você está ali para mudar. Você está ali para provocar o milagre. Você está ali para ser agente de milagres. E Noé, ele recebeu a instrução do Senhor. Lá em Gênesis 6,14, mostra que Noé ele recebeu, Deus disse para ele exatamente como a arca tinha que ser construída. Detalhes, porque o nosso Deus, ele é detalhista, ele é um Deus de detalhes. Ele vai te dar as orientações precisas do que você precisa fazer para alcançar o seu milagre, para alcançar a sua bênção, para vencer, para fluir no Espírito Santo. Deus vai te dar as direções. E nós vemos que o Senhor, ele deu todas as instruções para Noé. Ele disse o tamanho, o tipo de madeira, tudo que Noé tinha que fazer. A arca, trazendo para as medidas de hoje, ela tinha mais ou menos 150 metros de comprimento, eu anotei aqui, 25 de largura e 15 a 20 de altura. Se a gente fosse colocar como se fosse um trem, para vocês entenderem, um trem hoje que nós temos acesso, esse meio de transporte, ele tem de 6 a 12 vagões, se for mais extenso, de 10 a 20 vagões. Se a gente fosse colocar a arca em trem, seriam 500 vagões. Para a gente ter uma proporção de tamanho, de quão real é. E Noé, com todas essas instruções de tamanho, largura, comprimento, altura, ainda tinha a instrução final, que ele passasse betume por fora e por dentro da arca. Betume é como se fosse um pinche, um selador, que à medida que ele fosse passando, ia selar todos os buraquinhos da arca, para que não entrasse água na arca. E assim Noé fez. Só que Noé, queridos, ele era apicultor, era a profissão dele. E Deus fez com que ele fosse pedreiro, carpinteiro, esqueci aquela profissão que faz projetos, porque ele projetou. Arquiteto, muito obrigada, irmã também, arquiteto. E é assim que Deus faz conosco. Para Ele, muitas das vezes, realizar o processo na nossa vida, Ele vai nos transformar no que precisamos ser para alcançarmos a vitória. E nessa noite o Senhor pergunta: você está disposto? Você está disposto a deixar Deus te moldar como você precisa estar para você receber o que Deus tem preparado desde o ventre para você? Porque Deus preparou algo específico para a tua vida e para a minha vida. Específico, porque Deus nos conhece nos mínimos detalhes.
Cada um tem uma impressão digital. Deus te conhece o fio do seu cabelo. Tudo Deus conhece. E nesse processo, Deus precisou, para o projeto de Deus, Ele precisou moldar, Ele precisou transformar. E a resiliência, muitas das vezes, a gente precisa ter resiliência para chegar ao plano original. Eu tinha trago na minha bolsa, que não deu tempo de eu distribuir, uns elásticos, igual esse aqui que está no meu braço. Um elástico. O elástico, ele tem essa capacidade. A gente estica e quando a gente larga, ele volta para a forma original. Você estica ele, ele tem essa flexibilidade. Ele tem essa flexibilidade. A gente estica, mas se você soltar, ele vai voltar para a forma original. E assim é a resiliência. Nós temos que ter, Noé teve resiliência na preparação da arca. Por que, Aline, ele teve resiliência na preparação da arca? Porque ele teve que obedecer. Por favor, muito obrigada. Ele teve que obedecer as medidas, o material e a finalização, o betume. Noé demorou aproximadamente 100 anos para construir essa arca. Não é isso, pastores? Mais ou menos 100 anos, né? Que Noé foi para construir a arca. Teve toda uma preparação. Nós sabemos que Noé entrou na arca, que teve o dilúvio, que a humanidade foi exterminada, que Noé saiu da arca, que teve aliança com Deus. Mas para ele entrar, ele precisou se preparar. E nós precisamos nos preparar para receber o que Deus tem para nós. Elasticidade, flexibilidade, betume. Noé teve que passar betume na arca. Porque senão a arca ia entrar água e a arca ia afundar. Imaginem comigo, se Noé só fizesse 50% do que Deus mandou, daria certo? Não daria, né, Grace? Só 50%. Deus deu todas as instruções, mas vamos imaginar que ele construiu com a madeira apropriada, o tamanho apropriado, mas ele não quis passar betume. Ele falou, betume eu não vou passar não, só isso aqui já está bom. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós, muitas das vezes, nos comportamos dessa maneira. A gente quer fazer só 50%. Porque somos falhos, somos seres humanos, somos carne, mas somos cristãos. Somos filhos do Deus Altíssimo. Entregamos a nossa vida para Ele. Reconhecemos que Ele tem todo o senhorio da nossa vida. Semana passada, na conferência dos adolescentes, teve uma peça aqui do banco, que Jesus precisa estar no banco, Jesus precisa estar na direção. E quando a gente resolve só fazer 50%, a gente tira o Senhor da direção. E queridos, a gente precisa entrar na arca. A gente precisa entrar na arca. Porque o Senhor viu Noé, um justo. Só que através dele veio toda a família junto. Ele abençoou toda a família. E quantos livramentos o Senhor tem dado aos seus por causa de você? Quantos livramentos Deus tem dado aos seus familiares por causa de você? Porque você reconhece o senhorio do Senhor. Você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida. Então não vamos mais fazer 50%. Ou então falar, Senhor, me ajuda porque eu quero fazer 100%. Eu quero seguir todas as instruções. Eu quero ser resiliente na obediência. A Beatriz, ela foi, mesmo pensamento, foi lá e pegou e entregou os elásticos para vocês, não entregou? Elasticidade. Elasticidade. Em meio ao caos, você vai conseguir se adaptar, sem perder o que está dentro. Porque o betume selou você, para que você não perca a essência. Que independente das circunstâncias que estiverem do seu lado, independente do que você está vendo, independente do que você está passando, você está selada pelo betume. E o betume, queridos, é o Espírito Santo. Você está blindada em meio ao caos.
em meio à adversidade, em meio à luta, a essência você não vai perder. A essência você não vai perder. E mesmo que você não entenda por que é necessário passar tanto betume, confia. Lá em Josué 1:9 diz: seja forte e corajoso. E o Senhor fala contigo hoje: seja forte, seja corajoso. Noé foi resiliente no processo. Ele foi resiliente no processo dentro da arca. Olha só como é tremendo. Deus deu as instruções. Ele foi lá e fez. Mas quando ele estava se preparando para fazer, tinha toda uma humanidade incrédula. A gente não pode deixar de falar isso. E muito provavelmente, Noé foi zombado, foi ridicularizado, falando nas palavras de hoje. Porque no deserto vai chover tanto que a humanidade vai morrer debaixo de água. Ah, eu não acredito não. E mesmo assim ele construiu. Mesmo que as pessoas que estiverem te cercando falem que não vai dar certo, que você não vai conseguir, desiste, já passou do tempo, você está velho demais, você está novo demais, você não estudou, não adianta estudar. Mesmo que venham todas essas palavras, se o Senhor falou que vai fazer, confia que Ele vai fazer, porque Ele garante. E Deus é suficiente. Deus é suficiente na nossa vida, queridos. Mesmo que as circunstâncias falem para você: para com isso. Deus falou: filho, vai em frente que eu sou contigo. Eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo, eu te renovo, te dou força, te dou ânimo, te dou vigor, te dou ousadia, te dou estratégia, te dou sabedoria, te levanto no meio dos seus. O nosso Deus faz isso conosco, não porque somos maravilhosos, mas porque Ele é maravilhoso, e somos vaso na mão do olheiro, e quando Deus pega o vaso, Ele faz como Ele quer. Ele enche, Ele transborda, e Ele contamina positivamente todos que estão ao seu redor. Tome posse, tome posse. E mesmo nesse processo, Noé foi resiliente. Noé entrou na arca. O processo dentro da arca. Queridos, eles viviam, creio eu, a gente conjecturando, muita terra, muito espaço. Andavam bastante. E eles tiveram que ficar agora num barco. Porque a arca era um barco, uma barca de madeira. E nesse processo eles tiveram que se adaptar nas adversidades. Então nós não podemos desistir diante de uma adversidade. Nós precisamos nos adaptar. Porque o Senhor vai te dar estratégia para vencer essa adversidade. E Noé, quando ele fica na arca, cercado de animais, porque creio eu que não é tão fácil assim não. Imagina um animal, um casal de animal de cada espécie. Imaginem o cheiro. Os animais tinham que se alimentar. Os animais, eles faziam as suas necessidades. O cheiro. Será que era algo agradável? Mas uma palavra que eu ouvi, e hoje o Senhor me trouxe à memória. A arca tinha um cheiro desagradável, sim. Provavelmente, e um trabalho que eles tinham que executar para aquilo ali ficasse em funcionamento. Não é ficar na arca sentado numa cadeira bebendo água de coco, não. Eles tinham todo um trabalho, acredito eu, que cada membro da família de Noé tinha uma obrigação diária para que aquele mecanismo, aquele instrumento funcionasse. E assim somos nós. Não é porque estamos no meio do processo que podemos parar. Existem coisas que Deus não vai fazer nem por mim nem por você. Existem coisas que só nós podemos fazer. Só você pode fazer. Para você alcançar a tua vitória, só você pode fazer. Só você pode abrir mão do que você precisa. Só você pode botar um limite. Ninguém vai fazer por você, querido, o que você precisa fazer. Eu não sei, mas o Senhor sabe e você sabe também, como eu sei também o que eu preciso fazer.
E nessa arca, com esse odor que acredito que não era agradável, com todas as limitações, mesmo assim era um lugar onde tinha vida, esperança, recomeço. Fora da arca só tinha o quê? Morte, destruição, desolação. Então, às vezes, está difícil, está complicado, mas a gente precisa ficar na arca. É na arca que a gente precisa ficar. Qual é a arca da sua vida hoje? Eu não sei, mas o Senhor sabe e você sabe. E você sabe que é um processo para chegar. Então, passe com o Senhor. Passe com o Senhor. Com fé. Quando Noé entrou na arca e a arca se fechou, ainda demorou 7 dias para chover. Não é isso, pastor? Não é isso? 7 dias. Deus falou. E aí, teve gente que provavelmente ainda ficou zombando. Eles são doidos. Mas aí sabe o que aconteceu? Começou a chuva. Quem ficou esperando chuva para entrar na arca, entrou? Não. A gente não pode esperar ver para fazer. A gente tem que fazer porque crê. A gente tem que fazer porque o nosso Redentor falou. A gente tem que fazer porque Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Se Ele falou, vai se cumprir. Mesmo que aos meus olhos carnais eu não veja. O Senhor te garante. O Senhor te garante. Toma posse. O Senhor te garante. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho te garante. E aí teve todo esse processo. E Noé e toda a sua família, eles se adaptaram. E nós hoje vamos escolher se adaptar para vencer. José foi resiliente. No palácio ou na prisão, servo do Senhor. Guardou o que Deus tinha para ele. As circunstâncias não mudou em o que ele acreditava. Jó foi resiliente. Daniel foi resiliente. Continuou orando. Foi. E aí, a resiliência no final. Falamos do processo de construção. Falamos do período dentro da arca. E agora vamos falar no final. Coloca para mim, por favor, princesa, em Gênesis 8, versículo 1. Eu acho que é isso. Diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Deus hoje está enviando um vento de paz para a sua vida. Um vento apaziguador. Um vento santo. Um vento que vai acalmar essa tempestade. Porque Deus, Ele acalma. Ele estrutura a tua casa. Eu creio que quando você chegar em casa, você vai encontrar já algo diferente. Porque o vento da parte do Senhor vai acalmar. Vai acalmar. Irmãos, foram 40 dias de dilúvio. Foram muitos dias que a água ficou sobre a terra. Foram meses até a água começar a baixar. Perdão, irmãos. E eles passaram por tudo isso. Só que lá em Gênesis 8:20, eu estou terminando já. Diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave e ofereceu holocausto sobre o altar. Depois que eles passaram todo o processo, mandou corvo, mandou pomba, aconteceu tudo. E Noé pôde pisar em terra firme. A primeira coisa que Noé fez foi edificar um altar ao Senhor. Não se esqueça de tu, porque a tua vitória vai chegar.
O que Deus falou, Ele vai cumprir, porque Deus, Ele não é homem para que minta. Ele é fiel. Vai chegar. Mas quando ela chegar, não se esqueça quem te proporcionou. Não te esqueça quem te sustentou. Não se esqueça de quem te guardou, de quem te livrou, de quem te orientou. A maior prova, a maior história de resiliência que nós podemos nos lembrar é de Jesus na cruz do Calvário. Jesus na cruz do Calvário, cuspido, surrado, moído, espancado, humilhado, constrangido. Quando Jesus pediu água, deram vinagre e muitas outras coisas. Mesmo ele nessa situação terrível, ele não mudou o projeto original, que foi dar a vida dele por amor a mim e por amor a vocês, por amor a nós. É a maior prova de resiliência. Ele foi moído, ele foi esmagado, mas ele não mudou o projeto original, por amor a mim, por amor a você. Eu não sei o que você tem passado, eu não conheço você no seu interior, mas Deus conhece e Ele te ama. Ele te ama. Então entregue-se para o Senhor, entregue a sua vida, entregue as suas decisões, entregue-se para Deus. Seja resiliente, seja elástico, mas o importante é sempre voltar para a forma original. Filho amado do Pai. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Encerro por aqui. Que o Senhor continue acrescentando mais e mais na vida dos irmãos.